Uma palavra em 1 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4. Que o Senhor abra nosso entendimento. Senhor, nós precisamos, Pai, termos sabedoria divina. Senhor, nós precisamos ter discernimento da Tua palavra, do bem, do mal. Nós precisamos ter discernimento da verdade. Nós precisamos ter discernimento do que vem de Ti para a nossa vida. Nós precisamos ter entendimento dos últimos tempos, Pai. E nesse momento eu peço, Pai, com a Tua palavra, nos dá sabedoria, nos dá renovo, nos dá ânimo, sacia a nossa sede. Que a Tua palavra venha nesse momento, nos capacite, nos renove. Que a Tua palavra venha nesse momento, nos cure, nos derrame essa água viva em nossas vidas, nos limpe. Que a Tua palavra nos limpe, que a Tua palavra venha como um alimento, venha nos fortalecer a nossa alma, o nosso corpo, a nossa vida contigo, meu Deus. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém, gente? Exortações à santificação. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Os estudiosos, eles estudam a Bíblia, e o que eles falam? Eles falam que essa passagem foi para os Tessalonicenses. Só que o povo tessalonicense, ele já passou. Hoje a palavra é para mim e para você. Com Coríntios, com o povo de Coríntios, que falou com o povo de Tessalonicense, com o povo, com os povos, né? Essa palavra que falou com os povos que vieram antes de nós, ela fala hoje conosco. Essa palavra é para nós agora. E ele vem falar o que conosco? Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais, gente. Você quer ter progresso na tua vida? Agrada a Deus. Ele está dizendo aqui para nós. Ele disse para o povo aqui de Tessalonicense. Só que agora a palavra é para nós, né? Assim como nós recebemos a palavra de Deus, né? Ele está dizendo aqui, de que maneira a palavra de Deus ensina de que maneira eu devo andar. Como me convém andar. E como eu agrado a Deus. Por isso que todos os dias eu falo para você, estude a palavra, medite a palavra. Ela te ensina as vontades de Deus, como agradar a Deus. Ela te ensina como andar, como falar, como viver, como amar, como ser mulher, como ser esposa, como ser mãe, como ser líder, como ser um empresário. A palavra de Deus nos ensina tudo, gente. Tudo. A palavra de Deus nos ensina como passar pelas dores. Não é verdade? Então ele continua aqui. Porque vós bem sabeis que mandamento vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Olha aí. O que é santificação, gente? Separação. Nós somos aqueles que fomos separados por Cristo. Ele te separou. Minha filha, eu te separei para me adorar, me servir, me seguir, me obedecer. Eu te separei para andar comigo. Eu te separei para levar o meu evangelho. Eu te separei para viver as boas novas. Eu te separei, eu te santifiquei. Então, por que muitas vezes as pessoas dizem, os crentes não podem fazer isso? Porque nós somos separados. Tudo nos convém, mas nem tudo podemos fazer. Por quê? Porque nós sabemos do que agrada a Deus e o que não agrada. Então a gente tem que ter esse entendimento. O que eu faço está agradando a Deus? O que eu falo está agradando a Deus? O que eu penso está agradando a Deus? Então é isso que ele está dizendo. Santifica a tua mente, te santifica para Deus. Agrada a Deus. Sabeis que mandamento vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, a nossa limpeza, a nossa purificação. E essa santificação, gente, ela vem através da palavra de Deus.
Somente a palavra de Deus nos limpa e nos santifica. Quanto mais você busca a palavra, quanto mais você estuda, quanto mais você medita, quanto mais você guarda, quanto mais você pratica, mais você é santificado. A palavra de Deus, eu só posso ser santificada se eu praticar a palavra. Então não é só ler, não é só ouvir, não é só estudar, mas é praticar, é ter prática no meu andar, no meu falar, no meu pensar, no meu vestir, no meu agir, no meu orar, no meu exortar, tá entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. E ele continua aqui, ó, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Então, a santificação, a palavra de Deus, ela me livra das práticas que não agradam a Deus. Então, a palavra de Deus, ela diz, ela vem como alerta na minha mente. Não, não posso fazer isso, porque a palavra de Deus não me ensina isso. É errado. É errado fazer isso. Então eu não posso fazer porque Deus me ensina. E isso não é minha vontade, minha filha. Isso não é minha vontade, meu filho. Não façam isso para que não sofram. Não façam isso para que não pereça. Se nós estamos vendo todo esse sofrimento, gente, é por causa de quê? De falta de santificação. Falta de separação. Você tem que ser separado com as tuas amizades. Você tem que ser separado da tua casa. Quem entra na tua casa? Que tipo de pessoas conversa com você? Que tipo de pessoas você anda? Que tipo de pessoas que estão aí te incentivando a práticas erradas ou a prática boa, né? Aquelas pessoas que te aconselham a viver na imundície. Vamos lá usar droga. Vamos lá usar droga. Vamos lá para a prostituição. Vamos lá fazer esse assalto. Vamos lá enganar os outros. Vamos lá tirar a vida dos outros. Tá entendendo? Para chamar, para fazer a maldade. E é o que mais a gente tem visto, não é? A gente chamando os outros, vamos lá fazer a maldade, vamos lá fazer a justiça, vamos lá fazer o assalto, vamos lá usar droga, vamos lá vender droga. Vamos, né? Gente, pelo amor de Deus, a droga destrói famílias, a droga destrói a vida, o corpo de quem usa. A droga, pelo amor de Deus, ela está dizendo que é uma droga. O nome dela já fala o que ela é. O que ela é. Ela é uma destruição. E tem gente que, né, que estão se destruindo e destruindo os outros por causa das drogas. Quantos filhos destruíram a vida dos seus pais por causa das drogas? Quantos filhos tiram a vida dos seus pais por causa das drogas? O nome já está dizendo, é uma droga. É uma droga. Mas essas pessoas estão nessa prática por quê? Porque não se santificam, porque não querem agradar a Deus, porque não querem obedecer a Deus, porque não querem viver a palavra. Não obedecer os seus pais, imagine obedecer a Deus, gente. As pessoas não conseguem obedecer seus pais, imagine obedecer a Deus. Nós estamos vivendo uma geração rebelde, gente. Nós estamos vivendo numa geração rebelde, numa geração adúltera. Que esse jovem aí respeite a gente. Nós estamos vivendo num tempo em qual essa juventude é a juventude mais rebelde que tem, que não respeita seus pais, que não respeita os mais velhos, que não respeita ninguém. Tiram a vida dos seus próprios pais. A gente tem visto aí filhos tirando a vida dos seus próprios pais, gente. Pelo amor de Deus, é o que mais eu vejo. Então, tudo isso é por causa de quê? Por causa que não entrega sua vida para Jesus, por causa que não quer obedecer a palavra de Deus, porque não quer agradar a Deus, quer agradar o mal, quer agradar Satanás, gente. Tem pessoas que querem agradar Satanás, não querem agradar a Deus, não. Ainda batem no peito. Eu sirvo o diabo, eu sirvo a Satanás. Ainda se gloriam pela maldade. Tem pessoas que se gloriam porque tiram a vida dos outros. Eu matei mesmo. Que glória tem essa? Isso é diabólico, gente. Que glória tem essa? Tem gente que se gloria porque fez um assalto, porque tirou a vida do fulano, porque fez justiça, né? Que eles dizem que eles fazem justiça. Não é assim.
É, gente, é assim. É um tempo de uma geração rebelde, é o tempo de uma geração adúltera, é um tempo de uma geração má, é um tempo ao qual é o pior tempo que estamos vivendo. É esse. Nós estamos vendo aí, gente, pelo amor de Deus. Hoje o ser humano não consegue mais andar com segurança. O- Por quê? Porque tem medo de estar na parada do ônibus sozinho. Porque tem medo meu Deus, de sair de casa. Tem pessoas com medo dentro da sua casa. Tem pessoas com medo dentro da sua casa. É esse tempo que estamos vivendo. Então vamos lá continuar. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. E nós estamos vivendo num tempo que pessoas não estão nem aí para a honra. Não tem honra e nem honra os outros. Vive na desonra, vive na vergonha, envergonha seus pais, envergonha seu marido, envergonha sua mulher, envergonha seus filhos, né? A gente está vendo um tempo a qual a desonra está grande e não a honra, né? Perderam a honra, não honram os pais, não honram, hoje não honram mais a ninguém, não honram mais a ninguém. E ele está dizendo aqui que nós precisamos ser esse vaso de honra. Ele está dizendo aqui, ó, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Como é que eu vou ter uma vida de santificação e de honra? Praticando a palavra, obedecendo a Deus, agradando a Deus. Quando eu não agrado a Deus, quando eu não pratico a palavra, eu não tenho uma vida de santificação. Eu falo da palavra, mas não pratico. Então eu falo da palavra, mas não me santifico. Por isso que Paulo disse que a palavra salvava ele como salvava os outros. A palavra santificava ele como santificava os outros. Como eu falei no início da live, se eu oro por cura, eu estou orando também pedindo pela minha cura. Por quê? Porque é Deus que cura, não é eu que curo. Né? Então eu estou aqui orando por pessoas para que sejam curadas, mas eu também estou orando por mim, para mim ser curada. Não é porque eu oro para que Deus cure os outros que eu sou uma pessoa totalmente sã, sem enfermidade. Não, eu também oro por os outros e oro pedindo a cura para mim. Louvado seja o nome do Senhor. Assim é a palavra vem para santificar os outros, como santificar a minha vida. Vocês têm que praticar a palavra, eu tenho que praticar a palavra. Principalmente eu, gente. Principalmente eu tenho que praticar a palavra. Por quê? Porque já pensou, né? Eu estou aqui pregando e vocês me verem numa prática de desonra. Primeira coisa que vocês vão falar. Mas não era que orava, não era ela que pregava, não era ela que mandava fazer isso? E ela não fazia. Estamos entendendo? Que a palavra de Deus ela tem que fazer primeira obra em quem? Em mim, não é em vocês, é em mim. Eu tenho que ser exemplo de palavra, eu tenho que ser testemunho de palavra, eu tenho que ser aquela que prega, mas que vocês encontrem em mim as práticas da palavra, né? Então é isso que o Senhor está ensinando, um vaso de honra, um vaso de santificação. É muito fácil tu mandar os outros orar e tu não orar. É muito fácil tu mandar os outros não mentir e tu mentir. É muito fácil tu mandar os outros não adulterar e tu adulterar. É muito fácil tu mandar os outros fazer e a gente não fazer. É fácil falar. Mas o Senhor ele não quer que a gente seja só palavras. A gente quer que a gente seja obras. Tem que ter a obra, tem que ter o fruto da palavra em nossa vida. Vamos lá, eu gosto da palavra de Deus. Não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Olha, gente, hoje nós conhecemos a Deus. Por quê? Porque as Escrituras mostram quem é Deus. As Escrituras mostram a vontade de Deus para a nossa vida. Então não adianta você que está aqui nessa live e em todas as lives que você ouve a palavra, que você ouve a oração, não adianta você dizer que não conhece a Deus. Você conhece tanto a Deus que você está pedindo cura, portas abertas, libertação, restauração de casamento. Você conhece que Deus é poderoso para operar e fazer tudo isso.
Então, louvado seja o nome do Senhor, nós não somos mais esses que não conhecem mais a Deus. Hoje a gente conhece a Deus, que Deus faz milagre, que Deus ressuscita, que Deus livra, que Deus salva, que Deus liberta, que Deus responde nossas orações. Quantas orações Deus já não respondeu sua, respondeu minha e vai continuar nos respondendo. Então nós conhecemos sim que Deus é poderoso para fazer na nossa vida, para fazer na nossa família. Louvado seja o nome do Senhor. Ele estava falando aqui que os gentios não conheciam a Deus. E ninguém oprima ou engane seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas as coisas. Como também antes vê-lo disse, temos o testificamos. O Senhor é vingador, ele vai se vingar de todo aquele que oprime. A gente está vendo aí o que aconteceu agora nesses últimos dias. Eu acredito que mais de 2.000 pessoas foram ser cristãos, foram tirados suas vidas. Cristãos têm sido mortos. Pessoas estão oprimindo os cristãos, estão matando os cristãos, mas o Senhor virá com vingança. O Senhor virá com justiça por todo inocente, por todo sangue inocente que foi derramado. O Senhor virá com justiça, gente. Não adianta não, Ele é o juiz. Assim como tem muitos presos que a família está pedindo justiça, porque eles tiraram a vida dos seus familiares, assim é Deus. Ele virá com justiça por cada sangue derramado do filho dele. Temos esse caso recente das 2 jovens que foram ceifadas suas vidas do modo bárbaro e os pais querem justiça. E você acha que Deus, como nosso Pai, não quer justiça por quando é derramado o sangue do Filho dele? De Cristo, do sangue de Cristo que foi derramado? Do nosso sangue, do sangue dos cristãos que foram derramados? Esse Deus virá com justiça, virá com vingança para aqueles que têm nos oprimido, para aqueles que têm oprimido os filhos dele, o povo dele, gente. Ah, meu Deus do céu. Você acha que é só um pai que quer a vingança porque alguém tirou a vida do seu filho? O próprio Deus virá com vingança. O próprio Deus virá com vingança e com justiça. Entendemos? Não nos chamou Deus para a imundícia, gente. Deus não te chamou, Deus não me chamou para ter uma vida imunda. Deus nos chamou para ter uma vida com Ele, da prática dEle, da prática da palavra, em obediência àquilo que Ele tem mandado a gente fazer, mas para a santificação. Foi para isso que Deus nos chamou, para obedecer a Ele, para adorar a Ele, para agradar a Ele, para servir a Ele, para estar com Ele, para louvar a Ele, para render graças a Ele, para glorificar o nome dEle. Foi para isso que Deus nos chamou, gente. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Então, quando nós desprezamos as coisas de Deus, nós estamos desprezando o Espírito Santo. Quando nós desprezamos a santificação, nós estamos desprezando o Espírito Santo. Olha, gente, isso é muito forte. Todas as vezes que eu pratico uma coisa errada, eu estou desprezando o Espírito Santo. Olha o que a palavra está dizendo. Quando alguém está em adultério, está desprezando o Espírito Santo. Quando alguém está roubando, matando, está desprezando o Espírito Santo. Quando alguém está fazendo guerra, rebelião, quando alguém está oprimindo os outros, está desprezando o Espírito Santo. Gente, as práticas imundas é um desprezo, é desprezarmos a santificação, é desprezarmos o Espírito Santo. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitas de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. O que está acontecendo? O amor se esfriou. Os filhos não amam seus pais, pais não amam seus filhos, irmãos não amam seus irmãos, né?
A gente tem visto essa falta de amor na família, no casal, na congregação. A gente tem visto essa falta de amor ao próximo. A gente tem visto essa falta de amor. Olha só, gente. E aqui está dizendo, né? Estais instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Deus não mandou ninguém odiar um ao outro. Deus não mandou ninguém matar um ao outro. Deus não mandou ninguém destruir um ao outro. Deus não mandou ninguém roubar o outro. Você está entendendo isso? Deus, ele mandou a gente amar. Amar um ao outro, amar o próximo como a si mesmo. Foi isso que Deus nos mandou. E ele diz aqui, porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia, exortamos, porém, que ainda nisto aumenteis cada vez mais e procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com as vossas próprias mãos. Trabalhar não é roubar. Não é roubar dízimo, não é roubar oferta. Né? Porque quando fala de roubo, eu não estou falando dos que roubam carro, celular, não. Eu estou falando, Deus, ele está falando de todo tipo de roubo aqui. Os que roubam dízimo, que roubam oferta, os que roubam aquelas ofertas que era para ajudar os necessitados, os órfãos, as viúvas. Gente, não é só aqueles que roubam carro, celular, que roubam móveis, não. Mas é aqueles que estão roubando dentro da igreja dízimos e ofertas que eram para ajudar os necessitados. Esses também. Deus está falando com eles, principalmente com esses que pegam o dinheiro das ofertas e roubam a Deus, que era para ajudar um faminto, que era para ajudar o necessitado, que era para ajudar um órfão. Está lá roubando a Deus. Está lá roubando da casa do Senhor. E aqui diz mais, e para que andais honestamente, para com que estão de fora, e não necessitei de coisa alguma. Então a gente tem que trabalhar para não roubar ninguém, a gente tem que trabalhar para não ser dependente de ninguém, para a gente não necessitar dos outros. Ô Jesus amado, me abençoa. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos entendendo? E hoje a gente vê um povo que não quer trabalhar, quer roubar. Porque é mais fácil roubar, não é verdade? E além de roubar, estão matando os outros. Não é isso que estão fazendo? Porque trabalhar é difícil. É difícil acordar na madrugada. É difícil ser líder, obedecer os outros. Né? Esses que trabalham nesse tipo de vidas, é eles que mandam, é eles que fazem. Eles não obedecem ninguém, né? Não é assim? Louvado seja o nome do Senhor. Mas escolhemos viver aquilo que Deus tem mandado a gente viver. Sabe por quê? Porque você vai estar em paz. Porque você vai estar em paz com Deus e você vai estar agradando a Deus. Vamos continuar aqui. A vinda do Senhor e a ressurreição. Jesus está voltando, gente. Jesus está voltando, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vamos continuar a vinda do Senhor e a ressurreição. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes. A palavra de Deus, ela veio para a gente não ser ignorante. Do jeito que você estuda na faculdade, para você não ser ignorante, no conhecimento, na ciência, assim nós temos que estudar a palavra de Deus, para nós não sermos ignorantes. Então a palavra de Deus veio para isso, para a gente deixar de ser ignorante, para a gente ter entendimento da vontade de Deus, para a gente ter entendimento do que está acontecendo no mundo, do que estamos passando, do que estamos vivendo e do que viveremos, e para nós termos entendimento que Jesus vai voltar. Ele vai voltar. E diz aqui, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, que é os mortos, para que não vos entristeçais. Isso aí é para pessoas que estão de luto, hein? Ou que vão ficar no luto. Pelo amor de Deus, gente. Olha só Deus aqui falando conosco. Porque, olha só,
Não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Quando a gente fica de luto, o Senhor está dizendo que a gente não fica triste, como se a morte tivesse acabado com a vida daquela pessoa. Porque a gente sabe que aqueles que morreram em Cristo, eles não estão mortos. Olha o que o Espírito Santo me lembrou. Agora, nos últimos tempos, Deus escolheu a mãe do pastor Marcos Feliciano, né? Deus escolheu a mãe dele. E ele enterrou a mãe dele. Eu não sei se foi na mesma noite que ele tinha que pregoar em algum lugar, em algum evento. E ele estava lá pregoando a palavra. Aí ele estava dizendo, né? Eu vi esse um pouco. Eu vi ele dizendo que ele estava pregoando a palavra porque ele tinha enterrado só a carcaça da mãe dele. Porque ele não enterrou a mãe dele estava viva. E é verdade, gente. Quando eu vi ele pregando e pessoas censurando que era para ele estar de luto, né? Eu vi pessoas censurando que era para ele estar de luto. E não, ele foi pregar a palavra. Mas ele estava dizendo, gente, eu enterrei a carcaça da minha mãe. A minha mãe está viva. E é verdade, gente. A gente tem que ter esse entendimento que enterrei o corpo que foi enterrado. Mas a tua mãe está viva, teu pai, teu marido, teu filho, teu neto. É esse entendimento que Deus quer que a gente tenha. E não ficar lá no luto, chorando, sofrendo, lembrando do que já morreu como se tivesse morto. Tem pessoas que lembram das pessoas que morreram em Cristo como se tivesse morto. Não, gente, estão vivos. Está aqui a palavra dizendo. Aqui a palavra dizendo. Nós temos que entender, nós temos que estar preparados para esse luto. Meu pai está vivo, minha mãe está viva, as pessoas que foram antes de mim em Cristo estão vivos. Esses cristãos que foram massacrados, que estão sendo mortos, eles estão vivos. Glória a Deus, louvado seja Deus e exaltado seja Deus. Estamos entendendo? Olha o que Deus veio falar conosco, gente. Nosso Deus é maravilhoso, né? Nosso Deus é maravilhoso. Só mesmo para darmos entendimento de vida e não de morte. Esses cristãos aí, parem de chorar por eles. Orem pelos que estão vivos. Tem pessoas que oram pelos mortos. Os mortos não precisam de oração, gente. Quem precisa somos nós. Quem precisa nossos filhos. Quem precisa nós que somos vivos. A igreja que ainda está viva aqui na terra, que precisa de oração. Vamos continuar nessa palavra maravilhosa. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Os que estão dormindo não estão mortos, estão dormindo. O filho não está morto, ele está vivo. Fica chorando, sofrendo como se o teu filho tivesse morto. Ele não está morto, ele está vivo. Sim, como teu neto tivesse morto, ele está vivo. Louvado seja o nome, como teus familiares que já se foram. Tá morto. Já morreu. Não morreu não, tu apenas dorme. E estão vivos e serão ressuscitados. Assim como Cristo foi ressuscitado, eles serão ressuscitados. Louvado seja o nome do Senhor. Que é lindo, né, gente? Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo. Isso que nós temos que entender. Nós temos que receber Jesus como nosso único, suficiente Salvador. Quando nós recebemos Jesus como único, suficiente Salvador, nós morremos em Cristo. Não sem Cristo, mas em Cristo. E olha o que acontece? Ressuscitarão primeiro. Os meus pais vão ressuscitar primeiro do que eu. O neto da Cíntia vai ressuscitar primeiro do que ela. Estamos entendendo, estamos aprendendo, gente. Estamos entendendo, louvado seja o nome do Senhor, você que está chorando porque o teu pai morreu. Pelo amor de Deus, não chora não porque o teu pai não está morto, está vivo. Chorar de saudade é uma coisa.
né? Você chorar de saudade porque você quer o cheiro, o carinho, o abraço, conversar com a pessoa, é uma coisa. Agora, chorar porque tá morto, porque não vai mais falar com aquela pessoa, porque não vai mais ver aquela pessoa, é totalmente diferente. É totalmente. Jesus, ele está dizendo aqui que eles não estão mortos, eles dormem em Cristo. A palavra é diferente. Morte é aqueles que não terão mais vida. E os que dormem em Cristo é aqueles que serão ressuscitados e viverão a vida eterna. Maravilha, né? Obrigado, Jesus, por esse entendimento. Obrigado, Jesus, por esse entendimento, para que quando eu passar por algum luto, eu possa passar com alegria. Oh, Jesus amado, oh, meu Deus, gente, vocês nem sabem minha oração. Jesus, vamos lá, né? Vamos continuar. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados. Então, primeiro, quem será arrebatado? Serão os que dormem em Cristo, que vocês chamam de morto. Eu não chamo mais de morto, porque a palavra me ensinou que eles não são mortos. Desde quando Jesus me resgatou e foi me ensinando, eu tenho entendimento que da morte e da vida. Eu tenho entendimento. Eu tenho entendimento que eles dormem. Todas as vezes que alguém vai dizer, fulano morreu, ciclano morreu, eu pego um versículo bíblico e consolo a pessoa com aquele versículo. Ontem mesmo alguém disse, fulano morreu e todos estavam lá, né, que Deus te console, que não sei o quê. Aí eu fui e peguei um versículo que fala que a morte dos santos é alegria por Senhor, porque é a morte do corpo. Mas esses estão vivos em Cristo, estão vivos em Deus. Então, a obra terminou, como Paulo disse, venceram o combate. Como Paulo disse, venci o bom combate. Tá entendendo? Então vamos continuar. Depois nós que ficamos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. O arrebatamento acontecerá nas nuvens. Jesus não vai pisar aqui nessa terra de pecado, aonde essa terra está fedendo. Essa terra está como um lodo, gente. A terra está contaminada. A terra está contaminada por tanto pecado, por tanto sangue inocente derramado, por tantas coisas ruins que estão acontecendo. A terra está fedendo a narina de Deus. Porque o pecado, ele dá esse mau cheiro. A terra está contaminada, a terra está suja. A terra ela é feita de quê? De habitantes, não é isso? Então, os habitantes dessa terra contaminaram a terra. Contaminaram a terra, estragaram a terra. Os habitantes dessa terra, foi isso que fizeram com a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ele diz aqui, e encontrará o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Oh, que maravilha, Jesus. Que maravilha. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Grande palavra, gente. Entendemos a palavra, Deus vem nos preparar. Deus vem nos dar um entendimento. Que esses teus familiares que já morreu, que você diz que morreu, não morreu, apenas dormem e estão vivos. Porque quem dorme está vivo, não é verdade? Quem dorme está vivo, ele acorda. Então tenha um entendimento, pare de tratar teus filhos, a tua família que já morreu como mortos. Morreu em Cristo? Não estão mortos. Se morreu em Cristo, se morreu conhecendo que Deus é Senhor da tua vida, que Deus é Senhor da vida deles, que Jesus é o Senhor da vida deles, eles apenas dormem e eles serão arrebatados primeiro do que nós. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.